Oi, oi, pessoal, boa noite. Gente, quem aí gosta de vinho italiano? Oi, 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 gente. Pessoal, vamos entrando. Hoje a live será muito especial. Oi, oi, boa noite. Pessoal, quem estiver entrando agora, hoje a live vai ser sobre vinhos italianos com uma profissional que está lá na Itália. Então, quem quiser saber um pouquinho mais dos vinhos italianos e quem souber também, quem quiser enviar, olha, ela já entrou aí, a Karine. Então, eu vou chamar ela aqui, pessoal, e só para avisar vocês que se quiserem enviar o aviãozinho também, para quem quiser saber sobre vinhos italianos, hoje a live vai ser sensacional. Deixa eu chamar aqui a Karine. Cadê esse? Olha, minha mãe entrou aí, gente. Karine, eu já te chamei aí. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Oi, minha linda! Tudo Eu tô bom? aqui com o filtro dos olhos verdes, ó. Eu tô sem filtro. Meu amor, como você tá linda! Tudo bem? Ai, Tô obrigada. emocionada. Não, e hoje a gente tava conversando, gente, vai ser muito legal. A Karine, eu vou pedir para ela se apresentar. Ela vai falar sobre o projeto dela. Ela já mora na Itália há 27 anos, 28 anos, né, Karine? 28, vinte e 28. oito anos. E aí na Itália já são meia-noite? Já é meia-noite. Meu amor, tava procurando meu fone de ouvido, que foi a única coisa que eu esqueci de trazer. Bom, você tá me escutando direitinho? Tá, Tá, né? tá tudo ok. Ok. Ó a Ariane aí. Então, Oi, Ariane. minha amor, são 28 anos de Itália já, né? E você conhece a Itália? Você veio, já veio aqui? Então, quando eu viajava para importar, quando eu tinha lojas em shopping e tinha um restaurante, eu viajava muito para as feiras, a de Bordeaux, na Sim, França, e na a de França. Düsseldorf, na Ah, Alemanha, sim. né? Aí eu não fui na Itália. Aí eu fui Então, em outros lugares, mas eu morro tá de vontade. faltando a Itália, mas você sabe que não é só abrirem os portões que minha casa está aberta para você, né? Ainda Olha, mais olha com o aí, seu, ainda mais gente. com o seu conhecimento de vinhos. Meu Deus, a gente vai passear muito. Ai, meu Deus. Obrigada. Agora que aumentou a Olha, vontade de ir para a Itália mais ainda. olha E aí nossos Karine, amigos entrando. Mas eu eu, tô tão feliz que a gente está aqui conversando, porque olha quanto eu esperei esse momento, né? Ô mulher famosa e ocupada que você é, né? Vamos falar a gente, nem verdade. é. Você sabe quem foi que me falou do seu perfil? Fala, quem? Foi. Eu tava naquele aplicativo, acho que é Clubhouse, né? Que é o Sim, de. sim. E você tava em um bate-papo lá, em uma sala, e Ah, uma sim. pessoa que me conhece me mandou o seu perfil e falou: Olha, ela é especialista em vinhos da Sim, Itália e sim. tudo, acho que vale a pena Porque, para seu network. Aí eu falei: pois Nossa, eu até trouxe. Eu até vou mostrar aqui uma garrafa de um dos meus favoritos da Itália, que é um Brunello. depois você me mostra. Eu tô tomando, olha, deixa eu te falar, tô tomando hoje um vinho da Úmbria. Ele é biológico, natural, que a gente está levando para o Brasil. Ele é um Umbria Rosso, é um tinto, mas assim que desce que é uma beleza, porque ele é leve, né? Sendo biológico, é um vinho natural, né? Então é muito Pois é, gostoso. aqui quando eu vou ministrar o curso, geralmente os alunos perguntam muito sobre vinhos naturais e tudo. Gente, nas feiras fora do Brasil é muito comum. E Sim, se fala muito em vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais. biodinâmicos, E sim. aqui ainda não é tão comum, engraçado. E Pois é, eu sinto isso principalmente com os meus importadores que continuam sendo bem tradicionalistas, se diz, né? Se diz, né? Continuam comprando sempre os mesmos, mas no mundo o vinho orgânico, biodinâmico já é uma atualidade, né? Assim, é normal. E como eu digo para os meus clientes, ele é sinônimo de negócio fechado, porque se pois você é, mas impacta bastante no preço, né? Pra gente aqui, que tem a carga tributária é um pouquinho maior. Talvez esse seja um dos, não dos só a quesitos. carga tributária, olha, em todos os países produtores, o sistema de controle, verificação dos estados, dos países são muito rígidos, porque realmente é um vinho diferente, que tem uma longevidade diferente. Então, ele é bem.
o vinho biodinâmico não é um vinho fácil nem de se produzir, nem de se vender, tá? Porque os países que importam, cada país tem a sua normativa, né? E o Brasil é bem rígido. O Brasil já é rígido em qualquer tipologia de vinho na hora da importação. Mas com o natural, orgânico, biodinâmico ainda é mais. Alguns anos atrás, quando eu comecei, 3 anos atrás, eu comecei com os vinhos orgânicos, assim, ainda era uma novidade. Hoje já é mais normal, né? Hoje o brasileiro já sabe que existe, né? Então, e já sabe olha bem os conceitos quantos também. amigos que estão entrando aqui, que legal. Você fala Olha, bem italiano aí já, né? Aí eu falo, gente, eu tive uma live esses dias em espanhol e algumas eu coisas, algumas assisti, palavras. Compelerite, né? Eu gosto muito eu dele. assisti, que foi muito legal mesmo. Então, a gente estava falando do Clubhouse, né? Menina, como o Brasil tá bombando no vinho no Clubhouse, no sentido que tem Pois é, gente, muitas salas, tá eu tava muito bom. numa sala lá que era com um cara que ele trabalha na Alemanha e ele acelera startups, né? Sim? E eu tinha conhecido ele por conta do projeto. Eu apresentei para ele um projeto que eu tinha, que era uma startup no mundo dos vinhos e tal. Aí ele foi e me passou o seu Sim. Não, é porque aqui. conselho. É porque você tem que pensar uma coisa, Daina. Aqui na Europa é tudo muito pequenininho, né? Assim, o Brasil é um continente. Se você pensar, se você olhar aqui, eu sempre tô aqui nas minhas lives com meu mapinha. O Brasil é enorme, a Itália é desse tamanho assim do lado. Então, Itália, Alemanha, Suíça, França, todo mundo do vinho se conhece. Porque acaba, entendeu? É que nem o Brasil, o pessoal dos estados, né? Você tem que pensar, todo mundo acaba se conhecendo. E eu aqui, como eu sou referência para o mundo brasileiro, né? Dos vinhos do velho mundo para o Brasil. E aí acaba que a gente é convidada para assim, para live, para Clubhouse. O Clubhouse, então, aqui na Europa tá muito forte ainda, porque agora vai chegar o verão, não sei como isso vai durar. E então eu tenho muita participação ali, né? E eu tô conhecendo muita gente do vinho no Brasil através do Clubhouse, que foi uma surpresa, porque o Brasil também mergulhou de cabeça, né? E tem E muita eu gente comecei boa a entrar agora. mais no Clubhouse por conta do empreendedorismo mesmo, Sim. empresas, startups e tudo. E acabou que eu descobri muita sala de vinho e tudo, porque é um bate-papo que sempre Sim, é um network muito bom, porque quem gosta de vinho, você já sabe, o é assunto é verdade. diferente, a qualidade do. Porque tem cultura. Cada garrafa que saiu ali, eu quero que você fale depois se você conhece essa daqui, Deixa que eu é ver. Tassi. Eu não sei se pronuncia assim. Sim, tá. Eu Sim, ainda mas tenho uma garrafa desse que eu tinha 5 somente, qual da safra qual é a safra 2007. que você tá tomando? Esse aqui 2017? é 2007. Ah, Isso. 2007. Ah, ok. É um Riserva. É um Riserva muito bom. Meu E Deus. a Bem? gente conhece muito aqui o Beyond Santos, né? Sim. Que aqui é o Mas olha, mais. depois a gente vai falar um pouquinho dos vinhos italianos mais vendidos no Brasil. Hoje eu vou falar para você de tipo de vinho, tá? As uvas autóctonas mais assim vendidas no Brasil. Por quê? Porque assim, o Brasil é particular, é diferente. O Brasil, quando a gente fala assim, vamos exportar para o Brasil. Brasil aonde? Porque a gente vende vinho desde Amapá até o Rio Grande do Sul. E cada região uma região, tem uma peculiaridade, né? Tem uma especialidade, tem um gosto diferente. E, inclusive, agora eu vou te explicar exatamente o que eu faço, mas quando a gente faz projeto para as vinícolas que querem entrar no mercado brasileiro, tem todo um trabalho de estratégia de posicionamento que é muito importante. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre, até mesmo os brasileiros, quando saem do Brasil, ou se você quer vender em algum lugar, né? Bom, encontrar o teu nicho, mas para o Brasil ainda é mais importante, porque eles não conseguem entender a grandiosidade do Brasil e quanto o Brasil é diferente. Cada região, cada cidade, eu acho que vai além de região, é cidade mesmo, tem um gosto. Entendeu? Tem um gosto de tipo de vinho, temperatura, um tipo de distribuição. Tem gente que prefere ir sei lá, na loja de vinhos e ser super paparicado. Tem outros que, excelente, tem outros que A minha preferem mãe. comprar pelo e-commerce, né? Pelo wine, né? Pelos clubes de vinhos. Tem mais assim, tem outros das confrarias. Isso assim, o Brasil tem 1 milhão de realidades. Coisas que aqui na Europa não é assim. Aqui na Europa são 3 modos de ver. Aqui é tudo muito estático, né? Muito
muito básico. Então, para eles, quando eles vão para o Brasil, só para posicionar o vinho já é um trauma. Eu não te contei o resto. Mas é isso. Me conta um pouquinho, peraí, eu sei que a live é sua, é nossa, né? Mas eu queria saber Nós também. duas. Eu quero que você fale desse projeto que você Mas eu também quero aula. ouvir o seu projeto, porque como eu já te falei, para mim é importante que a gente vai traduzir essa live em italiano. Então você vai começar a ser lançada aqui na Itália também, né? Em teoria, porque vou te jogar no mundo. Então, o que acontece? O Brasil, ele é um país que ele é do novo mundo e uma das coisas que eu sempre falo, inclusive no curso, a gente tem uma grande vantagem em relação aos outros países, porque o que acontece? Por exemplo, a Itália. Você conhece muitos vinhos italianos, a gastronomia é toda voltada para o vinho de vocês, é tudo característico. Se você for para a França, a gastronomia e os vinhos são todos interligados e eles são muito, tipo, eu gosto do meu vinho, do meu produto. Agora, a gente aqui no Brasil, a gente tem vinho da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, que agora está mais em alta. Sim. E também a gente tem a cor da América do Sul inteira, Estados Unidos. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer os vinhos de todo o mundo, do planeta inteiro, inclusive Sim. Nova Zelândia, Austrália. Isso é uma vantagem absurda, porque aqui não é assim, tá? É super protecionista, eles só bebem vinho italiano. E olha lá, quando ele se alarga um pouquinho é para ficar aqui né, na fronteira mesmo, porque é muito difícil. Muita luz para vocês. Obrigada, Ivone. Que linda. É a minha mãe. Ai, sua mãe! Obrigada. Olha que linda! Adorei. Ai, fiquei emocionada. Beijos. A minha mãe deve achar lindo o seu cabelo. Ela ama cabelo caracolado. Ah, meu amor, quando ele tá solto, parece um leão. Aí eu prendo sempre que eu não consigo domar ele. Não tem jeito. Ela acha lindo. Então, aí quando eu comecei com lojas e restaurantes, primeiro eu senti a necessidade de estudar, porque realmente me conta como é que você começou. Me conta do começo, rapidinho. Eu acho que os teus seguidores já conhecem a tua história, mas eu ainda não. Né? Alguns até que não. Eu até pensei em fazer uma live em um dia. O pessoal sabe que eu sou muito empreendedora, que eu sempre quis empreender e eu não sabia que seria pelo vinho. Foi uma oportunidade. Eu tinha outros sócios e depois que eu desfiz a sociedade com essas pessoas, eu fiquei com um restaurante. Aí com o restaurante, eu senti uma necessidade muito grande de entender, porque o cliente, se você quer dar um bom atendimento para o cliente tem que confiar em você. Então, se eu estou indicando aquele vinho, eu tinha que entender por que harmonizava, por que não harmonizava, quais as características daquele vinho para aquela pessoa, porque o paladar é muito diferente. Então, é muito versátil. Então, eu comecei a fazer os cursos e me apaixonei. Daí, Isso é sinônimo de inteligência, né? Porque nem todos os empreendedores no mundo do restaurante têm essa iniciativa, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu tinha que também treinar os meus funcionários. Eu tinha que treinar o meu garçom, que não era sommelier, porque às vezes o serviço do vinho na mesa ele demora um pouco mais. Então, quando tinha um ou dois sommelier atendendo, demorava mais um tempo, porque você tem que abrir, você tem que explicar para o cliente. Sim. Então, eu comecei a fazer o curso e treinar o pessoal que trabalhava comigo. Então, eu comecei treinando eles, depois o cliente chegava na loja e perguntava, vocês têm curso de vinhos? E não tinha. Eu falei, gente, eu vou montar um curso, nem que seja básico, de introdução, porque o meu cliente vem com o namorado, vem com a esposa, os amigos, ele já reúne aqui. Sim. E foi um sucesso. Aí eu comecei a ministrar, e até gente famosa fez o curso. Aí começou não tinha mais como voltar. E quanto tempo tem isso? Quanto tempo tem isso? Tem uns 4 anos que eu já Olha tô no só. mundo dos vinhos. Aí eu fiz vários cursos, fiz muitos online agora, depois da oportunidade de online, tenho o mesmo certificado. Eu fiz alguns, porque eu não posto muito essas coisas assim de curso, então porque eu acho que é uma coisinha um pouco muito acadêmico e tal. Eu acho, e eu acho que a gente nota quando uma pessoa, a gente nota e sente, né? Quando uma pessoa entende, sabe do que está falando. Então não precisa ficar colocando diploma. Eu sou super de acordo com você. E eu acho que eu me coloquei mais como wine influencer, porque eu pesquisei muito essa palavra, porque o que acontece? Uma pessoa que ela é influenciadora no mundo dos vinhos, a opinião dela, ela conta muito para dizer se um produto é bom ou não, ou se aquele produto... Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar alguma coisa, eu pesquiso muito, principalmente que eu escrevo.
Hoje eu escrevo para o Jornal de Brasília, mas eu já escrevi para outros portais de notícias. Eu escrevi para um de São Paulo, que é o Luiz Andreoli, que é um jornalista super conhecido lá. Só que aí eu comecei a ter um público muito de São Paulo, tanto é que o meu Sim. segundo maior público é de São Paulo. Eu gosto muito de Olha, São Paulo também. E aí eu comecei. Aí, quando você escreve, você tem que ter muita consciência do que você está escrevendo, porque no mundo do vinho você sabe, falo muita coisa. Uma hora fala que o aroma terciário não é o que vem do envelhecimento, que sim, sim, é o sim. que você sente. Aí fica aquela confusão e tudo. Então, é muita coisa que eu falo, é muita coisa que eu testei. É o que eu vejo que para mim funciona, principalmente na parte de harmonização. Que Que aí eu falo, legal. gente, é regra, se você usar a regra vai acertar, mas existe as harmonizações porque você entende, são milhares de vinhos. Por exemplo, Brunello de Montalcino, mudou o clima em um ano, aconteceu Sim. alguma coisa, muda o Mudou a vinho. safra, tem toda uma. É verdade, verdade. Muito. Eu segui algumas lives suas e quando você faz assim, eu acho que você tem a tua identidade, né, o teu DNA, como se fala no Brasil, é super autêntico. Eu gostei muito disso. Eu nem sabia que você era gêmea, né? Porque eu fiquei sabendo depois quando eu vi a matéria que saiu sobre o Wine Influencer, é que aí eu vi, falei assim, gente, olha só, ela é linda, ainda são duas lindas. Mas a tua irmã também trabalha com vinho? A minha Não. irmã, ela é minha sócia no e-commerce. Ela que Olha! E ela, tipo, ela também escreve para. A gente tem uma agência que cuida de todo o nosso trabalho de marketing, de divulgação, que é a Indica Brasil. Ela também está escrevendo, e assim, eu falo que quem anda comigo é um problema, porque se não gostar de vinho, ou vai começar, tem gente É, que me odeia. Fala assim, Dai, você me arrumou um hobby muito caro agora. Gente, eu tinha amigo que não bebia nada, 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 e hoje só bebe vinho. Não ah, bebe mas outras olha, é bebidas. outro mundo. Eu vou te dizer, eu também não trabalhava com esse mundo, tá? Eu vou te contar rapidinho minha história. Tô na Itália há 28 anos, eu jogava vôlei no Brasil. Aí fui comprada por uma equipe aqui italiana e vim pra cá. E depois de alguns anos, bom, casa, não sei o quê. E aí, oba, vinho, tintim. E aí, o que acontece? Bom, tô falando de 28 anos atrás, né? Já tô bem... Já passei, já tô mais italiana que brasileira. E aí, o que acontece? 20 anos atrás, eu terminei a faculdade, estudei marketing. Aí eu falei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa com o Brasil. E aí, abri minha primeira empresa, que eu também nunca fui assim, sempre fui muito independente, sabe aquela carioca assim, que não quer ninguém que segure, né? Então, esse negócio de trabalhar de carteira assinada não é comigo. Então, já fui saindo, mesmo como empresária, e abri a primeira agência, que ainda existe, a Elegance. Ela organiza eventos entre Brasil e Itália. Então, eu trazia para cá os empresários italianos, os brasileiros, as empresas que queriam expor nas feiras, ou então os buyers, né, os compradores para as feiras. E eu tinha toda a conexão com associações, com toda essa, né, as federações de empresas de vários estados, tanto é que trabalho no Brasil inteiro. Porque naquela época ninguém fazia isso na Itália. Então era assim, eu era para eles assim a salvadora da pátria, porque eu fazia desde reserva do hotel até as negociações mais. E isso foi passando o tempo e eu notei que tinha um gap, né? Tinha assim, terminava a feira, o comprador voltava para o Brasil e ninguém fechava o negócio porque era muito longe, sabe? Tinha que ele se perdia no caminho. Pô, o brasileiro investia uma grana e aí eu abri a outra empresa, que é essa que eu tenho agora, de internacionalização, que é a empresa que dá suporte nas negociações em toda a parte de, né, a gente leva as empresas brasileiras, traz empresas brasileiras aqui para a Europa e as empresas italianas italianas e europeias para o Brasil. Nisso tudo, você acaba trabalhando com vários segmentos, né? Cosmética, automotivo, energias renováveis e vinhos. Porque tinha o Vinitaly, né? Aí, meu Deus, eu passava o ano inteiro esperando chegar o Vinitaly. Você precisava que nem criança em festa, sabe? Festa junina. Eu ficava doida. Os importadores vinham. Aí vinham assim, 20, 30 importadores. Menina, era igual, sabe, pinto no lixo? Tudo feliz. Eu já ficava assim, doida para todo parar aqui. E aí começou essa paixão pelo vinho e pela negociação do vinho entre Brasil e Itália. E aí eu notei que a maior dificuldade era aquela da exportação para os italianos, porque o Brasil tem uma normativa muito assim peculiar, entendeu?
vou dizer assim, que não é que seja difícil para o Brasil. O Brasil é certinho. Eu acho que o lugar mais certinho do Brasil é a alfândega na hora de botar os produtos dentro, porque é tão difícil. Então, assim, se você errar uma vírgula na nota fiscal, alguma coisa, os produtos já ficam parados. Então, era um trauma para os italianos trabalharem com o Brasil. Mesmo sendo um mercado que estava crescendo, era começo dos anos 90, estava crescendo, aí todo mundo queria vinhos, se abriu para o mundo, né? E aí eu falei assim, gente, olha que barato. Só que era muito difícil. Aí lá fui eu estudar técnicas alfandegárias com o Brasil. Mercado exterior, técnicas alfandegárias, e me especializei nisso. E aí virou uma paixão, porque para mim, assim, o que eu faço, né? A empresa existe, né? A gente tem vários segmentos, mas eu agora, depois de tantos anos, só sigo vinhos. E o meu segmento, o meu trabalho principal é pegar uma vinícola italiana, fazer toda uma estratégia para entrar no mercado brasileiro. Então a gente faz mesmo a exportação, temos mais de 100 vinícolas no portfólio já, todas com sucesso, e no Brasil inteiro, só que o Brasil não é fácil. Então tem toda uma simulação de importação, uma análise, uma estratégia. Eu falo sempre que para vender para o Brasil é que nem jogar xadrez. Você tem que estar sempre ali assim, né? Tem que pensar 3 jogadas lá na frente. Estudando muito qual vão ser as suas... Então isso fez com que eu crescesse muito como empresária, como... assim, eu acho que eu até fiquei mais inteligente, porque não é simples, tá? Eu sempre digo, gente, eu fiquei mais inteligente depois de velha. Nossa, que fantástico. Isso. Aí eu comecei, como eu sou a única especialista aqui na Itália e na Europa eu sou uma das poucas em vendas de vinhos em modo estratégico no Brasil. Aí começaram a me convidar para ensinar na faculdade, ensino aqui, ensino lá. Eu também nunca tinha ministrado nada, gente, me apaixonei, né? Porque é uma delícia ótimo, quando a gente... E a gente aprende muito, né? A gente aprende dando, né? Então, essa troca... Porque o meu negócio não é a parte ergonolética do vinho, não é a parte assim, técnica. Porque eu sou sommelier, mas eu fiz o curso para poder saber o que eu estou falando. Mas eu não... A minha especialidade é analisar exatamente o que vai funcionar para cada mercado. Então, tem que ter todo um conhecimento, não só de exportação, mas também de pessoas, né? Você tem que entender quem é que está na frente, como é que é aquele povo, aquela comunidade, aquele nicho. Porque cada vinho tem seu nicho, né? Nós vendemos desde o atacadão, né? Que vende em varejo, até, assim, nichos aí em Brasília. Nós temos vários... Você é de Brasília, né? Brasília é cidade? Isso, é a nós capital. Temos várias lojas, assim, temos lojas, tem a Mais Vinho, tem o Rosário, que é um restaurante que, né, com o Thiago compra vinho da gente. Bom, então tem todos os nichos. Você tem que entender exatamente a mentalidade, o mindset de quem está bebendo esse vinho. Né? Por exemplo, eu tô montando uma carta são 3 restaurantes, na verdade. O que acontece? Quando o empresário, o dono de restaurante contrata a gente, eu não sei se a minha irmã tá aí, a minha irmã, você que vai tratar com ela essa parte quando a gente for selecionar a exclusividade. Pessoal, é porque quando a gente importa vinho, você que tem a importadora, você pode trazer vinho com exclusividade. É um pouco difícil porque você tem que provar para a pessoa lá que... Porque assim, meu às vezes cliente, o produtor é bem pequeno, ele produz pouca coisa, e eles não são aquelas pessoas que são famosas e tudo. Então eles dependem muito da gente, dos profissionais que divulgam o produto dele. É fundamental. É igual o trabalho que eu fiz com o Marcelo Pelleriti, assim, porque o pessoal ficava muito nos mesmos rótulos, e eu já conheci o trabalho dele, eu me apaixonei pelos vinhos dele, apesar dele ter sido... Por isso que eu quero te trazer para a Itália. Eu te trago para a Itália para a gente passear. Eu digo passear, mas é trabalhar. Assim você vai conhecer e pode entender onde é que está a diversidade. Porque eu também gosto de vinhos diferentes. Porque vinho igual todo mundo tem. E assim, a gente, para evoluir, tem que ter litragem. Eu sempre falo, gente, deguste pouco de muitos rótulos diferentes e não deguste muito do mesmo rótulo. Claro que tem aquele vinho ali que são rótulos diferentes, mas tem as características parecidas, porque vai com o nosso paladar. E também lembrando que paladar com o tempo vai mudando. A gente vai passando o passar dos vinhos, né? A gente também muda o paladar. Assim como o vinho muda, acho chique mulher sommelier. Assim como o vinho muda também, se você, por exemplo, o meu trabalho, o que acontece? Os produtores me mandam os vinhos
para cá e eu tenho que degustá-los para ver se aquele vinho tá bom para o mercado brasileiro ou para a Ásia, porque a gente tem o mercado da China também. Então são dois mercados completamente diferentes, com gostos diferentes, mas quem seleciona as etiquetas, os rótulos sou eu. E aí eu tenho uma equipe de sommelier, eu faço a primeira seleção, e aí depois a nossa equipe de sommelier entra e faz a seleção mais. Eles vão ver se a minha opinião é válida, porque o meu negócio é mais assim, eu sempre digo, eu bebo vinho com emoção, entendeu? Então eu sinto, quando eu bebo vinho, se aquele vinho no Brasil pode funcionar. E o que acontece? Eu tenho que abrir um vinho de manhã não, na hora do almoço. Aí eu começo a degustar ele antes do almoço. Aí depois eu almoço, degusto ele comendo, com um prato harmonizado. Depois eu espero. Ele já respirou bastante, até demais. Eu quero saber qual é o efeito desse vinho depois de 2, 3 horas. O que acontece? O brasileiro, culturalmente, não é como o italiano, que senta na mesa e toma uma garrafa na mesma hora. O brasileiro, ele toma a garrafa num certo... Assim, em casa, por exemplo, nos restaurantes, não, mas em casa num certo time, né? Num certo período de tempo. Então, você tem que entender se aquele vinho vai sobreviver ao gosto de um brasileiro. Porque senão, vira, como é que se diz? Vinagre, porque o brasileiro não consegue mais beber, aí põe na geladeira, aí o vinho fica velho, no dia seguinte não tem nada a ver. Aí ele pensa, Muda gente, eu bastante. paguei um dinheirão nesse vinho, não vale nada. Então eu tenho que analisar tudo isso. Ó, sobre isso, assim, aqui vem mudando, porque sempre o pessoal pergunta como a forma de manter o vinho. Aí eu sempre falo, gente, depois que você abriu o vinho, ele é um ser vivo. A partir do momento que ele começou a respirar, ele já entra num processo de morrer ali, né? Ele nasce ali, depois ele já vai perdendo a vitalidade. Daí tem as formas de manter um pouco mais. Os estilos de vinhos também dependem muito. Os vinhos que são menos alcoólicos duram menos, os que são menos encorpados também. E também tem a questão da meia garrafa. A gente tem o 187 ml, que é a garrafinha menor, Sim, que é para sim. quem quer tomar só a tacinha. É Que é o que eu maravilha. falo que é na parte de benefício do vinho para a saúde. Eu li numa matéria recentemente que na Europa o pessoal começa também a tomar vinho mais cedo, né? Mais cedo que no Brasil é proibido Sim. para menores de 18, mas eu li uma Não, aqui reportagem não. que não, acho que é na França, 16. né? 16, é. Aqui assim, é uma coisa muito cultural, né? Se você pensar, eles nasceram com vinho. Então, todo, assim, o vinho aqui é quase uma ofensa assim, para quem não toma vinho, né? Faz parte do nosso dia a dia, almoço, jantar. Então, é uma coisa cultural. E aí, então, as crianças crescem bebendo vinho. Não é que criança cresce bebendo vinho. Peraí, cresce vendo vinho todo dia. Então, para eles isso é normal. E quando tem 15, 16 anos, começam a sair os adolescentes, logicamente, a cerveja é a coisa. Mas o vinho ainda é mais assim, não vou dizer que é mais indicado, mas assim, você não toma um porre de vinho, mas você toma um porre de gin tonic, de qualquer um. Entendeu? Então, os adolescentes, até se você disser para minha filha tem 18 anos, mas se ela tivesse que beber, logicamente eu indicaria um vinho e não um coquetel, entendeu? Que é mais. Assim, isso é totalmente cultural, tá? E aí entra na vida deles. Que é o que a Lógico. gente está fazendo aqui no Brasil. A gente está, as pessoas que têm esse poder de comunicação, a gente sempre está falando dos benefícios, a gente sempre comenta que no Brasil ainda não é considerado alimento. Sim. Eu até escrevi que eu acho o valor nutricional do vinho muito maior do que muitos itens que a gente tem na cesta básica, que, por exemplo, é uma briga grande, mas é muito mais nutritivo. Porque não é É. só a questão dele ser alimento, porque até a questão do álcool em si, dependendo da quantidade, ela te relaxa ali, porque tem pessoas que vivem momentos muito estressantes e precisa de um momento de relaxar, um Lógico. momento ali. E o vinho aproxima ali, você tá reunido com a família. Você não vai estar reunido com a família tomando, no jantar, tomando um drink, tomando. Assim, a sorte é que o Brasil tem uma grande influência cultural portuguesa, italiana, né? Então, o vinho faz parte desse mindset, né? Dessa mentalidade, mesmo tendo entrado, vamos dizer assim, na cultura do brasileiro,
entrado mais nesse momento, né? Então, mas a sorte é que vocês têm isso. Tanto é que, por exemplo, domingo, almoço de família, sempre rola o vinho. Agora o vinho para o Brasil também é para qualquer hora, sabe? Isso é legal. E vou aproveitar, olha só, tem até aqui um seu, acho que é um seu amigo que está falando sobre assim, a gente não ia falar das coisas dos vinhos verdadeiros, né? Da parte verdadeira do vinho italiano no Brasil, que era o tema da nossa live, né? É os Então, vinhos que são os italianos. vinhos mais vendidos. Pois é. Então, os vinhos mais vendidos. Bom, vamos falar. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa muito interessante: que o Brasil teve, bom, isso vocês já sabem, um grande aumento, né, na venda dos vinhos e internacionais também importados. E isso fez com que o Brasil, esses números que cresceram num momento tão delicado, porque se você pensar, gente, o mundo todo estava caindo, né, a pedaços, né, o ano passado, mas o Brasil estava comprando vinho. Assim, era uma coisa completamente fora. Aqui a preocupação de grandes vinícolas era como a gente vai sobreviver. No começo, essa foi a preocupação. Depois eles entenderam que tinham outras alternativas, como e-commerce, né? Só que eles são muito tradicionalistas e até vender para a internet foi difícil. Acho que tem muitas empresas que fecharam porque não conseguiram entrar nessa mentalidade. E atualmente o Brasil é visto pela Europa como um dos países mais interessantes, porque esse crescimento foi totalmente fora da linha, né, do resto do mundo. E então tá todo mundo interessado. A gente nunca trabalhou como agora, tá? Eu nunca exportei, porque eu tenho essa parte do business, depois a gente começou a ensinar. A gente tem cursos, eu fiz cursos no Brasil, né? Que eu levei aí meu projeto também, porque eu fui chamada pelas vinícolas brasileiras para ensinar para elas como exportar. Assim, na metade do ano passado, as vinícolas brasileiras já estavam produzindo muito e quem nunca exportou ficou curioso, como é que eu vou entrar, né, nesses mercados? Então, fazendo uma procura, naturalmente, a minha especialidade é wine export, a exportação de vinhos. Então, me pediram, eu comecei a fazer mentoria, seguir várias vinícolas brasileiras na exportação, e aí levamos esse curso para o Brasil, um curso de wine business, né? Negócio no mundo dos vinhos, e está, assim, funcionando muito, porque tem uma paixão enorme agora pelo brasileiro. Tem muita gente que está se revendo, né, e quer fazer alguma coisa no mundo dos vinhos. Você sabe que você virou, né, uma ícone também por essa paixão do brasileiro. Então você já tem esse conhecimento e investindo na tua pessoa, na tua imagem, conseguiu achar um posicionamento fantástico nesse momento que os brasileiros estão muito interessados. Então, o que acontece? Tudo isso para te falar dos vinhos italianos. Que os italianos, como mentalidade, é um povo que sempre ficou sentado, como eu digo, sentado no sofá deles, esperando que os investidores viessem, que os buyers, os compradores viessem comprar. Essa pandemia fez com que tudo mudasse naturalmente. Então, pela primeira vez, eles estão investindo em países, né, em mercados. E o Brasil é um desses mercados, tá? O Brasil está bombando. O Brasil bom, vamos falar dos vinhos mais comprados na história, né? Que a gente está falando de 3 regiões, que é a Toscana, o Vêneto e o Piemonte, que são, bom, Chianti, Brunello, aí depois a gente vai para o Piemonte, tem Barolo, Barbaresco, tem Amarone no Vêneto. Esse Pinot Grigio é o único branco que a gente consegue vender bem no Brasil. Aí tem o Lambrusco, naturalmente, que é o vinho que a gente mais vende aqui na Itália e no Brasil. São todos vinhos, vamos dizer assim, esses aqui são os top de elite, né? Aqueles que a gente sabe que se você der para o importador, ele vai amar. Mas assim, esse ano tiveram altas surpresas. O mercado brasileiro se revelou um mercado muito interessante, até para vinhos assim. O Moscato d'Asti, que é um vinho doce, né? É um vinho que tem essa base bem doce. Ele aumentou a importação dele de mais de 100%. Tá? Nossa. Dobrou. Assim, aí você vê que o Brasil, aí você começa a interpretar, tá, a parte psicológica das pessoas que estão procurando esse vinho doce. Então, um vinho doce, mas que eu acho que ao mesmo tempo você não pode sair de casa, porque você está numa época de lockdown.
Então, isso aí, o que acontece? O açúcar te ajuda naquele momento não de depressão, mas de down, né? Aí você entende, entendeu? O vinho te guia também o que está acontecendo, né? Te dá indícios, eu não sei, meu português é meio torto, tá, gente? Se você não entendeu o que eu quero dizer, você me fala. 28 anos de Itália também. O vinho nos dá indicações do que está acontecendo naquele mercado, né? Então, por exemplo, muito pedido de latinha no Brasil, assim, e o que a Itália não tem, tá? Então, o que acontece? Eu aqui, o meu trabalho é divulgar as tendências do Brasil e fazer com que os produtores corram atrás desse business, né? Desse negócio que é o Brasil. Porque o Brasil é Mas ainda tem o enorme. de caixinha, né? O de caixinha eu já comprei, Sim, a gente tem já bag ganhei de box. presente. Sim, a gente 2 de tem. caixinha. Sim, aqui tem, mas assim, a latinha tá sendo muito pedida no Brasil, tá? Como nos Estados Unidos, o Brasil está crescendo muito no vinho de latinha, porque é um vinho mais jovem, um vinho mais leve, né? Tem um E, nicho diferente. e é o que você falou quando a minha irmã, a gente resolveu montar um projeto juntas e tudo, a gente quis trazer para o mundo do vinho e tirar um pouco aquele estereótipo de que o vinho é algo para pessoas mais velhas, para as pessoas que são muito Perfeito. tradicionais e tudo. Eu falei, não, Daia, vamos juntar aqui, vamos fazer uma coisa mais cool, uma coisa mais moderna e trazer essa galera mais jovem que não conhece através da gente. Então a gente Sim. reformulou cor, marca, posicionamento, a gente colocou cores mais vivas e a gente começou a fazer isso e deu uma repercussão, porque eu sempre estou procurada por pessoas mais jovens também. Porque o teu Porque assim, estilo também ficou mais, né? isso é muito bom, porque imagina, sempre fica aqui no Brasil, quando falava-se de vinho, eu falava, ah, não, vinho é coisa muito caro, vinhos são para pessoas mais velhas, vinhos Isso. são para momentos assim. E aí a gente tá trazendo essas coisas assim, e a gente tá se surpreendendo muito, porque tem uma galera que tá seguindo a gente, assim, E mais olha, jovem e você falou tudo, porque justamente os jovens entraram nesse ritmo do vinho, mas não só os jovens. O vinho, eu falo da democratização ou humanização do vinho. Eu me lembro quando começou a pandemia, eu falei para minha equipe, porque logicamente aqui a gente começou antes de vocês, né? E aí, logicamente, os italianos, nos primeiros dias que fecharam tudo, todo mundo foi em pânico. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, é hora da gente humanizar esse negócio. Ótimo, maravilha. Vamos ficar todo mundo em casa? Ok. Vamos começar a falar de vinho para quem não sabe nada de vinho. Aí o tema aqui no escritório que agora eu tô trabalhando em casa, mas assim, o tema da equipe vamos falar de vinho para a mãe da Karine. Porque minha mãe não sabe nada de vinho, né? Ela só bebe, mas ela tinto, rosé, branco, laranja, tudo igual. Então a gente diz, vamos falar de vinho para minha mãe. Se minha mãe entender o que a gente quer falar, é o sucesso, é bingo, é o que a gente quer fazer. Então, a lei, a regra sempre foi, assim que a gente entrou na pandemia, humanizar esse vinho, né? Esse vinho porque... e isso que está acontecendo no Brasil. É maravilhoso, porque, gente, o vinho é uma coisa cara. Mas se você, no momento que você está com você mesma, souber degustar isso, no modo sem sentimento de culpa, sem pensar no preço, mas viver aquela experiência, é né? a experiência. Isso, experiência, emoção, ou então com os amigos, sei lá, duas pessoas, como o namorado, com o marido, Cacá, sua mãe fica com o melhor do vinho. É assim mesmo, cara. A Lívia, Minha minha mãe degusta nutricionista, todos entrou os aí vinhos. também. A Os Lívia produ... falando que é saudável. Que é, eu tenho é, essa pegada com a minha Nutri e a gente começou a fazer umas lives. Ela fazia o prato saudável e eu harmonizava tá vendo? com o vinho. Vinho é Então a gente saudável. queria juntar essas coisas também. E Então, ela mas é aquilo, se você não falar para o pessoal que está de regime que vinho não engorda, mas que vinho é alimento, ele não vai tomar vinho porque tem uma ideia errada. Se você não ficar falando, não ensinar os jovens a beberem vinho, e os jovens vão beber como? Vão beber através de um packaging, né, de uma etiqueta mais, de um rótulo mais alegre, mais light, das latinhas, da garrafa pequena. Porque você tem que entrar nesse nicho também. E esse nicho é um nicho que, se apaixonar, amanhã, quero dizer assim, daqui a uns anos, são os nossos compradores. É quem vai fazer o mercado crescer e se manter
né? Porque aprender também gosto de beber. Quem não gosta de beber, gente, tem que saber beber, mas e é isso. Então, o Brasil, então, todos esses vinhos, os mais vendidos, voltando para os italianos, né? Brunello, Bulgari, são vinhos que antes no Brasil não tinham, sempre tiveram espaço, mas em menor quantidade, porque o preço é muito alto. Esse ano, o Brasil assim mudou a tendência. Caiu as importações dos vinhos mais baratos, aqueles de supermercado, tá? Para os vinhos italianos. Diminuíram. Por quê? Porque é um vinho que você tem que ter uma constância, assim, você tem que estar sempre ali com o importador, assim, sempre presente nas redes de supermercados, na gôndola. Então, os italianos não entenderam ainda que tem que investir em equipe no Brasil, tá? Em equipe comercial. Então, para eles, isso é uma utopia. Mas os menores já entenderam que tem que investir na marca, no brand, né? Que tem que investir assim, por exemplo, se eu vendo para você um vinho, eu tenho que te ajudar nas degustações, eu tenho que te ajudar com que essa marca comece a ser conhecida. Então, o que acontece? Eles entenderam que no Brasil os vinhos mais caros, que tem espaço, então começaram a investir. Os brasileiros estão apreciando isso, então aumentou muito a venda de vinhos mais caros brasileiros, italianos. E também os vinhos diferentes, novos, assim, o vinho do Etna, né, do vulcão, os vinhedos que ficam embaixo do vulcão na Sicília. Os vinhos do Etna branco estão vendendo no Brasil. Os vinhos, assim, a gente saiu daqueles 5 a 6 que eu te denominei antes e entramos esse mesmo que eu estou tomando é da Úmbria. A Úmbria é uma região onde tem Assisi, né? Onde tem Perugia, do chocolate do bombom Perugina. É um vinho de uma região que até outro dia só tinham 2 denominações que chegavam no Brasil. Agora já tem mais curiosidade. Tem regiões assim, estão procurando coisas diferentes. O brasileiro está mais curioso, eu acho que é porque ele teve tempo de ficar na frente da internet por mais tempo. E para atrair esses novos consumidores, né? Porque enquanto eles ficassem ali nos tradicionais, nos mais caros, ia ficar um pouco distante para esse público que está entrando, Sim. que é o consumidor que eu chamo que é o inicial, que Sim. tem que começar realmente ali por uma uva mais leve, tipo, às vezes para o meu iniciante ali eu começo até mesmo pelo espumante. Quem não gosta do vinho espumante aí prosecco italiano. Bom, vocês no Brasil, vocês têm ótimos espumantes, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, um prosecco italiano é sempre um prosecco, né? Então, tem várias tipologias. A gente aqui... Outro dia eu fiz uma live com um produtor nosso que colocou os vinhos frisantes dele para envelhecer no fundo do mar. Então, a gente fez uma live para entender todo o procedimento e como é que esse vinho vai sair, né? Então, depois ele vai colocar a mesma safra, ele colocou uma parte né, nos barris, assim, para envelhecer nas garrafas, para espumantizar na garrafa, e a outra parte no fundo do mar. Então, depois ele vai fazer um kit e vai vender os dois. Aquele do fundo do mar e aquele que foi feito para quem degusta ter a sensibilidade de entender a diferença. Olha que barato. Como é que vai? Isso é o Prosecco? É uma espécie, não é um prosecco, é um espumante, né? Existem somente 3 regiões da Itália que estão fazendo. E uma é na Ligúria, Portofino, que já faz há bastante tempo, e esse é no sul, é na frente de Capri. É uma ilha daquelas do sul, né? Tem Capri, ali perto de Nápoles. E, assim, é um dinheirão. Assim, é um investimento enorme para o produtor fazer envelhecer por 2 anos. A garrafa tem que ficar 2 anos no fundo do mar. A cada 6 meses vai descer como é que se chama? Um mergulhador e vai pegar uma garrafa de dentro dessa... É tipo uma gaiola de ferro. Tanto é que eles me convidaram, daqui a 2 semanas eu vou lá e vou mergulhar para ver. Olha que barato. Faz o vídeo lá e na hora que postar me marca que eu vou repostar. Eu achei uma experiência fantástica essa, fantástica. E aí vai um mergulhador a cada 6 meses e retira 2, 3 garrafas para ver como é que está o estado da espumantização, né? E assim, eu acho que toda essa parte, ou então o envelhecimento, assim, eles têm vários... Eles estão tentando se inovar também, né? Logicamente que um vinho desse no Brasil vai ter um preço mais alto, é um vinho mais elitizado, mas toda essa história que tem atrás
né, é uma Fantástico. curiosidade. Aí a pessoa acaba fazendo esse investimento. E o legal dos jovens é que os jovens são muito curiosos e, através da internet, eles começam a ver tudo que está acontecendo no mundo. Muitas vezes a gente propõe um vinho que o público já sabe da história do vinho, porque antes mesmo do vinho chegar, né? Então, o mercado é muito interessante, tá? Muito Já cria a interessante. expectativa, né? Sim, Gente, a Karine falou sobre Prosecco e a gente falando de vinho espumante. Cada país produtor, ele denomina o seu espumante com algum nome, tipo Champagne, na região de Champagne, que é o método mais comum lá, que é o tradicional, né? O champenoise, que tem a segunda fermentação dentro da própria garrafa. A isso. Itália, na Espanha a gente tem a cava, Cava, e na Itália a gente se fala muito que é o mais conhecido no Brasil é o Prosecco. Então, Prosecco. cada país ele denomina o seu espumante, dependendo também de método de produção, ele coloca um nome para aquele espumante. Então, quando a gente fala Prosecco, já vem na cabeça Itália. Quando fala uma cava, a Isso, gente já sabe que cava, é Espanha. Espanha. Quando Isso, fala olha, champanhe. o vinho é engraçado como o vinho espumantizado ele tem essa característica de localizar o país, né? Porque se você repensar realmente entre a França, a Espanha, Portugal e Itália, é bem definido. Prosecco, Itália, cava, Espanha, Champagne, França. Champanhe. Isso não quer dizer que os outros países não façam espumantes, isso não quer dizer que não tenham outros tipos de espumantes, porque o que eu digo sempre, a gente faz muita consultoria para quem aqui na Itália agora, para quem está investindo no vinho, porque assim, o que acontece? Na Itália, muitos, até brasileiros vieram para cá e compraram algumas vinícolas. Só que investir numa vinícola e aí dizer, vou fazer uma produção de sucesso, passa muita coisa, né? Então a gente faz consultoria empresarial, né? Porque, como eu te falei, o meu ponto forte é o wine business. Então faz toda a parte de. O wine business é o negócio no mundo do vinho, é também como guiar uma empresa, né? Uma vinícola. Então, como produzir com sucesso todas as partes que são necessárias dentro desse segmento. Então, a gente faz, toda vez que a gente faz uma consultoria, eu digo sempre, gente, o importante é que um vinho seja espumantizado. Assim, porque o mundo inteiro pode quebrar, mas as borbulhas de um espumante vão sempre vender. E é verdade. Se você É, pensar, todo mercado tem um espumante de sucesso. O espumante, ele tem um appeal, ele tem um allure, uma coisa assim, né, maravilhosa. E eu eu sempre falo que ele é o welcome drink, para comemorações. Lá nos Estados Unidos eles falam sparkling, né? Eu já sparkling, sim. passei um ano novo lá e aí eles sempre estavam lá, os sparkling. E aí o Uhum. pessoal lá numa loja lá de vinho comprando os espumantes. Porque na verdade todos são espumantes, gente. A gente fala que é espumante porque tem gás carbônico. Isso. E aí, cada país tem suas estratégias para comercializar esse produto. E assim, eu acho muito legal porque às vezes a pessoa não, por não conhecer, ela não. Quando a gente fala muito, começa a divulgar mais sobre aquele produto, dispersa muito o interesse. Tipo, quando a gente fala, os Brunello de Montalcino, que quando fala da Itália e tudo. Gente, deve ter uma infinidade de rótulos aí. A Itália, eu escrevi na última matéria, ela deve produzir, hoje ela está produzindo, é o maior produtor de vinhos É do o mundo, maior a produtor do Itália. mundo, tá? E em teoria, assim, ainda é o maior exportador do mundo. Eu acho que o ano passado perdeu, é que ainda não saiu o resultado. Eu acho que perdeu esse pedestal aí, mas também era o maior exportador do mundo. E é diferente. O interessante da Itália é o número de vinhedos autóctonos. São muitos e o número, assim, cada região eu sempre digo, cada centímetro da Itália produz vinho. Isso é muito interessante, sério, porque tem assim, você vê hoje, antes de fazer a degustação com você, tinha uns produtores aqui em casa que me trouxeram nós fizemos uma análise junto com o enólogo para poder criar novos vinhos, né, blend. Então, o que eles fazem? Eles pedem que eu ajude o enólogo deles a criar essa combinação que eu chamo de alquimia. Porque se você pensar, hoje eles misturaram o Trebbiano com o Chardonnay
com não sei o que. Aí a gente tem que... Eles trazem todo esse experimento para beber, né? Ai, meu Deus do céu, é uma loucura, cara. Eu fiz até exame do meu fígado para ver como é que ele tá, porque não tá dando, né? Esse Trabalho me difícil, mata. hein, degustar vinho. Esse trabalho me mata. E o que acontece? O interessante é como tudo aquilo que pode ser feito, né? E o interessante é que tudo, de qualquer maneira, é tudo bem regulado pelas normativas. Assim, eu estou na região Emília-Romagna, que é a região onde tem o Lambrusco, onde tem o Sangiovese. E na minha região, os vinhos não são assim, eles permitem você trabalhar só com as uvas autóctones daqui. Se tiver que fazer blend, né? Se tiver que fazer um corte com uma outra uva de outra região, tem que ter autorização. Assim, é tudo sob controle, é muito interessante. Tanto é que, às vezes, outros produtores, por exemplo, esse produtor que estava conversando comigo hoje, ele faz um Trebbiano, que é um vinho branco, que é um vinho de corte, né? E ele estava dizendo que, às vezes, à noite, o pessoal da outra região, do Vêneto, vem com... Olha só que interessante, cara. Eu nem podia estar conversando, falando isso numa live, mas eu não estou nem aí, né, em português. Né? Bom, que o pessoal vem com um trator e com aquele carrinho atrás, né, com aquele para comprar a uva dele e levar de madrugada. Porque não é permitido. Não é permitido botar. Só que aí eles acabam com o Trebbiano deles, eles têm uma grande produção, a região do Vêneto. E a gente tem muita produção aqui e não utiliza tudo. Então, como as regras das regiões não permitiriam, né, que um usasse a uva do outro, porque é uma proteção, né? Ai, meu menino, mas ele me contou cada coisa. Eu falei assim, gente, que isso? É a forma de controle deles, né? Para controlar até mesmo a qualidade, né? Sim. A qualidade tem que ser aquela uva, com aquela acidez, com aquele teor alcoólico, vinho, né? Tem que ter toda uma graduação de açúcar. Tem um controle bem rígido. Engraçado, isso é bacana, porque sempre me perguntam também, o que é denominação de origem controlada? E agora tem o DOC-G, que é controlado e garantido. E a Itália foi o primeiro que começou Foi o primeiro, denominação Tanto de origem. Né? O trio mais famoso do mundo, que é o Barolo, o Brunello e o Amarone, que são o trio que a gente chama... o trio de sucesso do mundo, né? São os ícones, né? Todo mundo conhece os ícones. Eles foram os primeiros a serem denominação de origem controlada e garantida, o DOCG. E é muito rígido, tá? Principalmente os toscanos. Os vinhos toscanos, Brunello di Montalcino, Bolgheri, o Chianti clássico, são os vinhos que são mais controlados, e ao mesmo tempo são os mais desiderados, né? Porque, por exemplo, o Brasil é um dos países que junto com os Estados Unidos, que mais compram vinhos da Toscana. Isso é muito interessante. A nível de valor, é muito importante, porque quando eles dizem aqui, ai, meu vinho chega no Brasil é caríssimo. Gente, mas no Brasil tem mercado. Assim, E olha só, a Dayana entrou aí com o perfil da Vem Vinho. Olá! O legal que a gente está fazendo essa live, a gente vai fazer uma degustação de vários vinhos que chegou pra gente agora. E a gente vai degustar, acho que na quinta-feira. E a gente quer fazer uma ação para alguns vinhos italianos. Aí eu vou pegar com você sobre se você conhece esses vinhos que a gente vai divulgar. Você vai escolher, tá? E a gente vai fazer alguns pontos também. E a gente quer contar um pouquinho a história dos vinhos e tudo. Porque teve uma semana que foram os de Portugal. E agora, esse mês, agora vão ser esses italianos e tudo. E agora vai ficar... Olha a Dayana aí, ó. Ela não sabia que a gente era gêmea. Ela imaginou que era um, e o pessoal confunde a gente. Mas, pois é, né? São iguaizinhos, né? Mas sabe o que eu vou te dizer? Que eu acho assim, os vinhos italianos tem assim, nunca vai morrer essa tradição, né? São anos e anos. Então, acho que é um vinho que vai ter sempre um amor no público por ele. Sabe uma uva a uva Primitivo? É uma Primitivo uva da que Puglia. a gente vende muito. Ele é muito conhecido aqui. É um dos vinhos que cresceram muito. Que os Estados Unidos pegou essa uva e levou para Califórnia como
Zinfandel, né? Claro que Zinfandel, lá sim. ficou completamente diferente. Eu, Sim, pelo sim. menos, nunca degustei um Zinfandel que fosse parecido com alguns primitivos Não, que eu já primitivo, degustei. assim, tem os primitivos, tem IGT, tem vários primitivos de Mandúria, tem, assim, tem primitivos maravilhosos, mas você tem que experimentar, se você ainda não experimentou, se você não degustou, primitivo rosé espumantizado. É Nossa, muito bom. Eles fizeram, gente, eu te falei, essa alquimia que eles fazem aqui ficou maravilhoso, Ai, maravilhoso, porque prepara a assim, mala aí para nós ir pra gente ir lá pra primitivo Itália rosé agora. espumantizado. Quando vocês vierem para cá, a gente começa pela Puglia, então. Assim, primitivo é um vinho muito que no Brasil, assim, ele tem uma importância, né? Ele tem uma fama no mundo, É mas no fã. Brasil, mas no Brasil ele teve, foi assim, o crescimento dele, tanto é que a gente tem no Brasil tem o Lucarelli, que é importado pela Casa Flora, que, que é um dos primitivos mais vendidos no Brasil. E, assim, é um vinho que, a nível de. Assim, quando a gente leva uma uva nova para o Brasil, tem que ter todo um trabalho para essa uva ser, né? Entrar na mentalidade brasileira. O primitivo bateu todos os recordes, né? Foi o mais rápido de todos, entendeu? Porque se você pensar entre ele e o Lambrusco, né? Quem bebia Lambrusco começou a beber primitivo, não volta mais pro Não volta Lambrusco, mais pro Lambrusco. tá? Exatamente. Tem que estar num mindset totalmente de descontração para beber um Lambrusco de novo, porque o primitivo é um vinho top, entendeu? É uma uva assim bem. E eles aqui fazem várias coisas com eles, vários blends, né? É. Misturam. É Mas, muito Karine, interessante. tem uma coisa que é uma informação que eu sempre passo para todo mundo que fala, não vamos caracterizar pela uva, pela uva em si, porque o que acontece? Eu já degustei primitivos muito bem elaborados e eu já degustei primitivos que não tinha qualidade nenhuma. Então, eu sempre falo pro pessoal, e foi justamente da última matéria, estude o produtor, a Sim, região, porque independente da uva, uma uva ela pode mudar muito sim, sim. de país para país, de uma região para outra região, inclusive no mesmo país. Então, estude sempre o produtor do vinho, porque é a mão de quem fez, que é a reunião que você fez aí, com o enólogo que está testando um adubo diferente, Sim, vai sim. ser uma poda, em vez Um clone diferente, uma coisa. disso. Então, isso aí vai impactar muito na qualidade. E Com vocês, certeza. é o que eu falo, o velho mundo, a Itália, os países que são os grandes produtores, os maiores produtores, eles têm uma estrada, eu sempre falo estrada, eu não sei se você entende o que é. Estrada que eu falo é o tempo que vocês estão produzindo vinho é muito maior, então vocês já têm a experiência. Eu falo que é a receita do bolo. Sim, Nesse sim. ano choveu, mas eu usei a uva tal, não ficou Sim, sim. legal o vinho. Ano que vem eu vou usar outra uva e eu vou colher tal data. Sim, Eu sim. vou usar um adubo diferente, eu não vou usar isso, eu vou fazer um vinho assim, assado. Então vocês já têm a experiência, imagina, vocês já passaram todos os anos, foram melhorando alguma coisa, porque na produção do vinho são vários fatores que vai influenciar ali. Sim. É o vento, posição do sol, Isso. E você sente muito isso também no solo, porque, por exemplo, não só a parte externa da planta, mas a parte interna, ou seja, o solo também sente todo essa mudança climática, as geadas. Naturalmente, agora nós tivemos uma geada muito feia agora, né, entre a França e a Itália, a há um França mês, perdeu grande da produção, 80%, quase 80%. 80%. Isso mata um produtor, tá? Assim, eu sei o quanto é o custo deles, então perder uma inteira safra, assim, é de doer o coração. Gente, Aqui eu na li a matéria Itália, e fiquei muito triste, porque eu falei, olha, gente, é isso, você falou bem. É tristeza porque esse pessoal vive para isso, sabe? Eles dormem 5 horas por noite e todas as outras horas é para os vinhedos, todos os meses do ano. E aí, aqui na Itália, eu assisti, assim, que às vezes parece até folclorístico quando tem nos vinhedos o fogo para aquecer a planta. Eu assisti um episódio desse. Visto fora, visto por um filme ou visto assim na televisão, você não consegue, às vezes, entender o desespero
E a emoção, assim, é como você... Eu não vou dizer, não quero comparar com perder um filho, pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso. Mas, assim, para eles, naquele momento, conseguir aquecer aquela plantinha, aquela, né, o Pra vinhedo, a ela. vinha... É, assim, é tão forte que eu ainda me emociono só... E eu vi isso 3 anos atrás, eu acho. Então, esse ano eu não vivi isso. Mas, logicamente, que esse vinho, o pouco que eles conseguirem salvar, vai ter um preço no mercado que é muito Bem, alto. Então, o que acontece? Muitos produtores escolhem nem botar no mercado. Então, se a safra, se 70% foi perdida, os 30% que sobraram, ou vai valer ouro e ela tem que estar muito boa, e aí eles vão usar aquela desgraça para vender, aquelas, né, no storytelling, como para vender marca. aquele vinho. Ou então, uma parte dos produtores que eles não. Tem muitos produtores aqui que não abaixam a qualidade. De jeito nenhum. Então, se aquele vinho vier com resíduos, tá? Resíduos do fogo que aqueceu aquela planta, da geada, assim, eles não colocam no mercado. Então, para eles é um vinho perdido. Então, às vezes, o 80% da França, na minha cabeça, são 100%. Porque são produtores pequenos e muito sérios que vivem para isso e que preferem perder uma safra inteira do que colocar no mercado um produto que não tem o mesmo nível de qualidade. E, gente, quando um produtor raciocina assim, você paga pela garrafa o preço que ele pede. Porque isso quer dizer que são pessoas que colocam uma vida naquela plantinha, sabe? Naquela produção, e é espetacular, né? Olha, quando você vier aqui, você vai ver, você vai ficar assim alucinada. Quer dizer, pelo contrário, eu te digo ainda mais. Se você quiser, aí faz um contest aí com os teus seguidores, com o vinho italiano, e organiza um grupo. Vem pra cá. Ah, isso é bem legal. E eu tenho um grupo aí que vai mesmo. Traz aí quem você A gente vai quiser. fazer A gente faz muito isso com os nossos importadores. Para estimular os importadores, nós dizemos, olha, os maiores vendedores, sei lá, cada um cria o que quer, né? E aí os importadores chegam aqui com 15, 16 pessoas, o negócio fica muito gostoso, porque a gente Ó, alugou o ônibus. E antes da aí, pandemia, eu tinha olhado uma passagem, foi bem um pouquinho antes mesmo da pandemia. Nossa, tava muito barato para ir e já tinha os passeios, tinha essa vinícola aqui que eu gosto muito, é Tassi que fala? Tassi, Tassi, Tassi. Tassi, né? Tassi, Tassi. Que Tassi. Pois é, e assim, é bem legal. Agora, depois da pandemia, que realmente ficou bem complicado e tudo, mas eu não sei como é que tá aí, aqui ainda não. O problema não é aqui, o problema é aí, né? Porque aqui tá quase todo mundo vacinado daqui a pouco. Pois é. Assim, falta 2 meses e está todo mundo vacinado. Mas aí o que acontece? A gente não sabe se essa vacina vai cobrir. O Brasil realmente virou um país, infelizmente, que o pessoal está com medo, né? Então, eu não sei, sinceramente. Mas aqui a gente já está recomeçando. Essas semanas já abriram, a gente já está indo para praia, já está, né? E aí Faz os stories aí, porque a gente acompanha daqui. E hum. aí na Itália, conta pra gente, assim, como é que é a sua rotina, quando você Bom, chegou, vamos lá. como que as pessoas tratam os brasileiros e tudo. Contar rapidinho isso. Olha, essa parte, assim, no começo foi difícil, porque eu cheguei 28 anos atrás. 28 anos atrás ainda tinha muita. A Itália era muito fechada para os estrangeiros. Tá? Hoje é outro mundo. Então, quando eu cheguei foi muito difícil, mas o fato que eu jogava me ajudou muito, porque eu jogava num time profissional e eu era um pouco a atração do time, porque o time tinha investido numa jogadora brasileira naquele ano, naquela época. O Brasil era top, quer dizer, o Brasil é sempre top no vôlei, mas naquela época, assim, o Brasil era top. Então, eu cheguei com uma. Eu me lembro aí nos meus primeiros treinos, pô, o lugar estava cheio, só porque o estádio estava cheio. Assim, muito emocionante. Então, eu não sofri muito, apesar de que a mentalidade deles não era, tá, não era aberta o suficiente. Por exemplo, eu sou branquinha, minha mãe é mulata, minha mãe estava aqui comigo, minha mãe teve muita dificuldade. Porque para eles, eu me lembro que ela foi uma vez na escola buscar uma criança, porque ela começou a trabalhar como babá, e as outras crianças passavam a mão nela assim, ó. Porque Gente, eles não tinham nunca visto uma mulatinha.
Minha mãe é mulata, né? Chocolatinho. Aí, eles E passavam criança assim gosta, né, e dizia assim, a senhora tá suja. Aí minha mãe sofreu muito. Eu não. Eu não senti nada disso. Né? Mas ela tá bonitinha. Você tem quanto de altura? Você Não, jogava não sou muito alta, não. 1,77. Assim, Nossa, quase 80 de altura, não, meu Deus. para aquela época eu era alta. Se você vê jogadoras hoje, eu vou ver os jogos de Meu vôlei, Deus. tudo grande assim. Nossa, se tu coloca um salto, vai pra Ah, 1,80. não, é. Quase Os homens, olha, todo mundo aqui assim, ó. Mas aqui no Brasil também, eu sou de salto. Aí todo mundo fica Meu parando. Deus, eu nem vou ficar perto de tu aí. Eu sou de Ah, para tênis, eu com tenho isso, hein? 1,60. Para com Eu sou isso. bem pequenininha. Aí o Para com... pessoal me conhece pessoalmente e fala, uai, tu é uma tampinha, né? Eu achei que tu A era alta. minha filha é baixinha, meu filho é altíssimo. Não sei como é que saiu assim. Mas é isso. E aí, assim, eu não tive, eu sempre me dei muito bem com a Itália, amo a Itália, mas eu sempre trabalhei com o Brasil, então eu acho que é por isso que eu tô aqui, porque eu fui 28 anos só de Itália. Eu acho que qualquer brasileiro, quando as brasileiras aqui começam a reclamar de saudade, eu entendo. Eu não tenho esse problema, porque eu trabalho com o Brasil, falo português o dia inteiro, minha equipe está no Brasil. Eu tenho escritório em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio. Então, lá no Brasil, eu tenho toda a equipe. Aqui está só a parte estratégica, né? A mente dos projetos. Então, Ai, que legal que você tem escritório em São Paulo também. Se quiser, eu é, posso ir trabalhar para você lá em sim, São Paulo. sim, amor. Lógico, Nem eu tô querendo morar em São Paulo. a gente tem uma trading também em São Paulo. A gente, assim, em 20 anos deu tempo de estruturar, né? Então, eu vivo sempre no Brasil, praticamente. Eu tô aqui fisicamente, mas a minha cabeça tá no Brasil, minha cultura tá no Brasil, entendeu? Eu tô sempre com vocês. Meu português é meio torto, mas eu tô sempre, entendeu? Minha cabeça no Brasil. E eu até penso um dia eu vou voltar, mas aí eu não tenho coragem, não sei, vamos ver. Mas Ah, mas assim, que olha, linda a história. Eu Itália, achei fantástico. Você é uma mulher empreendedora, inteligentíssima, obrigada, amor. Eu carismática. também te amei. Você sabe, mas isso aí já é um tempo que eu já tô te observando, a gente tentando fazer essa live. A gente tem que fazer live toda semana. Pois Toda semana de um vinho aí, ó. é, Toda semana, no pode horário ser, a desse, gente a gente pode vai criar entrar um agora para falar negócio mais técnico e falar toda vez de um vinho diferente. Uma coisa que isso. na minha equipe tem duas brasileiras, tá? A Vanessa e a Luciana, que são duas sommeliers, são duas brasileiras que moram aqui. A Vanessa em Milão e a Luciana em Vicenza. E a Luciana é especializada em Wine Experience. Ela, além de ser sommelier e tratar a parte de vinhos de luxo, ela é quem segue as nossas... Assim, agora tá tudo fechado, mas, por exemplo, quando você vier, se você vier e trazer todos aí os seus seguidores, um grupinho, 10 pessoas, a gente organiza um tour onde a Luciana, que é sommelier, ela ainda guia vocês a nível de experiência mesmo, né? De Wine Aproveita muito Experience. mais, né? Aproveita bem mais quando você tem Lógico. um guia ali. É muito melhor a experiência, porque a pessoa já sabe onde te levar, então você não perde tempo pesquisando ou indo Sim. num lugar que Não às é... vezes nem é aquilo que você esperava, E porque é tem porque muita assim coisa. também tem uma trajetória bem coerente, né? Você chega na Itália para quê? Para conhecer vinhos e vinha. Tá, então vamos de repente fazer 4 lugares, 5, mas que sejam norte, sul, leste, oeste, com cultura, história, diversão. Mas assim, isso não quer dizer que a gente não pare no outlet, porque toda mulher que compra bolsa quando chega aqui, né? Gente, eu não entendi ainda. Eu não, eu agora, quando eu viajava, eu levava uma mala e trazia cheia de coisa. Hoje eu não compro uma calcinha, eu não compro uma Menina, não meia, dá eu de só comprar compro vinho. bolsa. Eu acho que Prada e Gucci deveriam me dar uma porcentagem pelo tanto de Sério? brasileirada que eu levo Gente, nas lojas. pois então eu tô muito alucinada pelo vinho, porque hoje em dia eu só vou pensando onde é que eu vou comer e que vinho que eu vou beber. Não trago nada, nada. Eu quero saber como é que você é linda e magrinha assim, né? Magrinha. Ah, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual Pode que é o fazer, vinho amor. aí que você toma aí na Itália por um preço bem barato, mas que seja um vinho topíssimo, que às vezes a gente paga caro aqui no Brasil? Você fala, esse vinho aqui custa não sei quanto, e aí no Brasil ele é caríssimo e é Te um dou um vinho que... exemplo. Te dou um exemplo, é o primitivo. Aqui custa pouco. Primitivo pra gente é um vinho normal.
E não tem um Acha no preço. mercado, que a gente fala que Sim, e, qualquer lojinha pé de chinelo tem, filha. E, sabe por quê? Porque o que tem de produtor de primitivo, nem eles mesmo dão conta de tanta produção. Então você acha primitivo em qualquer lugar. E o primitivo, o povo aqui gosta, mas não tem vamos dizer assim, não tem esse charme, esse appeal que tem para os estrangeiros, tá? Porque eles fizeram um ótimo trabalho de comunicação. Assim, aqui tem os consórcios, né? Os consórcios de cada território tem seu consórcio. Então, o consórcio investe muito em trabalho com o exterior, tipo Prosecco, Primitivo, Brunello di Montalcino é o número 1 top, porque fizeram um ótimo trabalho de comunicação. O mundo inteiro conhece o Brunello, porque o consórcio são anos que faz um trabalho bem meticuloso, sabe? E, por exemplo, então, o Primitivo é um deles. E aí tem outros tipo. Tem um lugar que se chama Montefalco, ok? Montefalco, que fica na Umbria. Não, Umbria, não, no Abruzzo, desculpa. Entre Umbria e Abruzzo, que é mais ou menos. Ai, meu mapa tá muito pequeno, dá pra ver. Na parte do Mar Adriático, tá? É mais pra praia, mas não é praia, é na colina. Porque Itália é tão pequenininha que é tudo junto, né? Então, os vinhos de Montefalco, que se chamam, tem um Grechetto, tem vários vinhos assim, entre branco e tinto, não são internacionalmente ainda muito conhecidos, tá? Mas assim, se você pensar que na região do Abruzzo tem o Montepulciano, é um parente, tá? É um parente, assim, né? O Grechetto é o branco, tem o branco, tem assim, tem. Então, naquela região ali, por exemplo, é um vinho que os poucos vinhos dele que tem no Brasil custam um dinheirão e aqui custa nada. Mas por que custa tanto no Brasil? Porque ainda é uma raridade. Então, quem vende coloca um preço alto. O importador sabe. E o brasileiro vai comprar, né? Porque o pessoal o importador sabe que é uma exclusividade e aí compra. E fora isso, bom, o resto, os vinhos que custam caro aí, custam caro aqui também, tá? É muito difícil você achar. Você não acha um Chianti clássico ou um Barolo? Não, você não acha Meus isso. amigos novos, amigos que eu fiz na Bahia, que eles estão colocando todo mundo para tomar vinho agora. Vou levar uns vinhos aí italianos. Os baianos. Karine, olha, meu amor, pra eu poder te enviar a live, eu acho que gente, que horas são aí? Eu não sei que horas são. Pois é, 1h15 da manhã, meu amor. Essa conversa tá ótima. Pois é, porque o que acontece? Senão eu não consigo te enviar e você postar os 60 minutos, entendeu? Não, tranquila, porque eu vou porque você quer usar, né, o material. Eu vou postar no YouTube e vou te botar em italiano. Não, vamos cortar essa live, senão a gente fica aqui amanhã, né? Tá ótimo. Não, mas aí o que é que a gente faz? A gente pode entrar quando você tiver tempo e tudo, a gente pode entrar toda semana para falar de um vinho, falar alguma curiosidade. Se você quiser, sim. Vamos marcar. Porque eu acho muito importante essa aproximação de Brasil com a Itália, você falar na de mesma língua. quiser falar alguma novidade. Sim. Essa foi a primeira agora, sim. Foi fantástico. E se você quiser, eu chamo uma das minhas, ou a Vanessa ou a Luciana, que são sommelier. Eu falo mais da venda do vinho, mais do conceito que tem atrás do vinho. E elas são bem técnicas, né? E aí a gente usa as duas, né? Faz uma live 3 e de repente pode ser interessante. A Daia também quer participar com você. Eu falei de você para ela ficou apaixonada. Ela começou a falar dos vinhos italianos. Eu só imagino ela igualzinha a você, né? Aí na próxima você faz com ela também. Ok. Pode ser eu, pode ser ela. Tudo, as duas falam de um vinho, falam do minha mãe, parabéns. Gente, você é maravilhosa. Obrigada, amor. Eu estou encantada. Realmente. Foi um gente, realmente eu não a conhecia e eu fiquei maravilhada com a sua história mesmo. Parabéns mesmo, muito sucesso, muito obrigada. Obrigada a você, amor. O conhecimento, realmente, essa live foi muito agregadora. Olha, eu também gostei muito de conhecer a tua história, conhecer a tua determinação, porque não são todas as pessoas que veem que um nicho precisa ser trabalhado e investem, estudam, assim.
Então, eu acho que tem toda a minha admiração, tá? Porque é fácil todo mundo agora que está na moda querer falar de vinho, mas são poucos aqueles que podem falar de vinho. Então, eu te admiro por isso, você sabe que eu te sigo. Ai, muito obrigada. Vou continuar mesmo, porque acho que vale a pena. E se a gente quiser, a gente marca sim, vamos marcar esse aí, essa sala na Itália, chama como você quiser aí, um sofá com a Itália, o que quiser, a gente senta, toma um Os vinho. vinhos que você for mandando também para cá, para a gente conhecer, para eu colocar no e-commerce, é a Dayana que cuida dessa Sim. parte dos vinhos que a gente coloca. Ok. Você pode apresentar o vinho, a gente mostrar a harmonização, porque o consumidor, quanto mais conhecimento ele tem do produto, mais fica fácil ele Eu ter tenho certeza a confiança disso. para Sim. comprar, entendeu? E eu Então a sabe que gente eu, precisa muito. além disso, nas próximas vezes, é noite, né? Mas se um dia você quiser fazer um sábado, que tá chegando inverno aí, a gente faz de dia, aí eu vou nos vinhedos Ai, e ótimo. transmito dali. Porque muitas vezes a gente faz a live aqui na Itália, a gente faz no sábado à tarde, justamente porque o produtor pode transmitir dos vinhedos e mostrar pra Ai, gente. vai ser Não é maravilhoso. chique? Adorei a ideia, já topei. É lindo, é Sensacional. lindo, é lindo. Esse é o bom dessa distância, mas dessa aproximação virtual, né? Olha, Exato. adorei seus amigos. Tem um monte de gente, meus amigos aqui também, gente. Obrigada. Obrigada pela Obrigada também. companhia, tá? Obrigada pela companhia de Foi todos. E de você, né? Teu incrível. espírito. E o vinho aproxima, né? E Olha, vamos. eu sempre digo que o vinho, que a coisa mais interessante do vinho é toda essa conexão que ele consegue criar entre povos, entre níveis sociais. Assim, o vinho realmente tem toda uma história não tangível, assim, atrás dele uma emoção que vai muito além. E, Vou dar um spoiler aí pro pessoal. Gente, eu fiquei tão encantada com a história dela que eu vou escrever sobre ela no jornal. meu Deus, Depois que eu vou emoção! pegar e eu vou contar a sua história, porque muitas pessoas, através do jornal, vão conhecer também sua história. Eu achei fantástico. Já tô pensando aqui no Obrigada. Se título. quiser, olha só que coisas lindas. Business no oeste da Bahia. Ai, tô adorando. No oeste da Bahia, gente. Se eu contar para alguém aqui que a gente faz business e vinho no oeste da Bahia, ninguém vai acreditar. Que Deus realize É todos os seus verdade, desejos lá na mais minha ocultos. terra. Um beijo no coração da sua mãe, que é tão mágica também. Ela fala palavras tão lindas que dá saudade A da minha mãe, minha. ela é um amor. Um coração mesmo. Minha mãe toma vinho, viu? De vez em quando é A minha influenciada também. por nós. A minha vive aqui em casa para degustar meus vinhos, mas ela não entende nada, mas ela degusta comigo, não tem problema. O importante é a companhia. Ela diz: o E, importante é e que você não ela beber aprecia, sozinha. né? Querendo ou não, ela aprende sim. Entende Um beijo, sim. minha querida. Beijo, Pessoal, fica com obrigada Deus. e até a Obrigada, tá? próxima. Foi Eu te ótimo, envio. ótimo, ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia Obrigada aí, pela bom giorno companhia. aí pra ti. Agora eu vou dormir, né? Porque vocês ainda têm a noite. Eu agora vou tirar maquiagem, vou me desmontar. Aí sim, ainda tem mais uma hora. Um beijo. Boa Beijo. noite. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.